a gente fala agora sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu lhe pergunto, você acredita que dá para considerar que uma das falhas da gestão de Bolsonaro é não mostrar a forma eficiente que o trabalho dele tem sido realizado nesses 3 anos e meio de gestão? Falha e falha muito. Falta uma propaganda positiva? Não sabe divulgar o que faz. E daí sempre está correndo atrás dos ataques que vêm do outro lado. Nós vamos começar focando num tema que tem forte repercussão internacional, por interesses muito bem localizados, mas que acabam de repente tomando corpo. Se trata da proteção ambiental. E exatamente agora, abalada ainda mais com a morte brutal do jornalista britânico e do indigenista brasileiro. E essas mortes se transformaram num nojento oportunismo político, o que é mais desumano ainda, em relação principalmente às famílias, eu imagino. Lula aproveitou para prometer desmatamento zero na Amazônia. Só para vocês terem uma ideia, o INPE revelou que o maior desmatamento na história do Brasil foi durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, seguido logo em seguida do governo Lula. 2 governos com maior índice de desmatamento. Nos 3 primeiros anos do governo Lula, foram 73 mil quilômetros quadrados desmatados, ou seja, o dobro do que foi desmatado nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, que é muito, claro que é. Sejam contra o governo atual, mas com dados reais e verdadeiros, e não com mentiras. O Brasil é visto aqui, lá fora, como uma espécie de vilão ambiental. Segundo a Embrapa, outro dado e dado oficial, o nosso país possui 2/3 de seu território protegido, enquanto que os Estados Unidos, só para fazer uma comparação, só para citar um exemplo, os Estados Unidos não chegam a 1/3. Os maiores críticos internacionais e pseudos protetores da Amazônia ocupam os últimos lugares nessa lista de proteção ambiental que eles tanto cobram, mas insistem em atacar o Brasil apoiados por interesses locais. Muito tem que ser feito em relação à Amazônia, claro que sim. A Amazônia virou, na maioria dos locais, virou terra de ninguém. Por isso essas barbaridades que acontecem lá. Mas não é um governo que está criando problema, ou que criou problemas. Todos os governos que estão vindo de lá para cá vêm criando problemas e não estão tendo a atenção necessária com a Amazônia. Mas o que vem sendo feito, na verdade, no governo atual, é a má divulgação. Biden, o presidente dos Estados Unidos, elogiou dias atrás o trabalho do governo na preservação da Amazônia. Poderia ser melhor, claro que poderia e deveria, com certeza. O governo Bolsonaro, com seu discurso defensivo e muitas vezes ofensivo, não ajuda em nada na sua imagem de preservação e proteção ambiental, que sofre com desmatamentos irregulares e atividades criminosas, isso há décadas. E um dos problemas do governo é que ele não sabe se divulgar com competência e abre sempre espaço para ataques. E isso colabora com o discurso do adversário, nutrido de interesses internacionais e mentiras protegidas. Outro ponto, poucos sabem disso, que nesses 3 anos e meio foram apreendidos mais de 4 bilhões de reais em bens do narcotráfico. Dinheiro que abastece o Fundo Nacional Antidrogas, visando prosseguir nessa guerra desleal. O dinheiro é resgatado do narcotráfico e já vai para esse fundo para continuar o combate. Antes ele era resgatado e desaparecia. De repente até o narcotráfico, né, o combate ao narcotráfico é prejudicado por decisões de ministros do STF, mas que produziu os menores índices de homicídio em 15 anos no país, embora esteja aumentando lamentavelmente.
mas isso não aparece como deveria. Nesse aspecto tem que evoluir, pois indiscutivelmente tem muito mais o que mostrar, como os outros, que mostram sem fazer nada e maquiando e distorcendo a realidade.